Hoje eu estou aqui com a minha amiga Luísa e hoje a gente está aqui com um convidado, doutor Ednei Guilherme. Hoje a gente vai perguntar para ele sobre a ciência. Então pode começar, Carol. O que é ciência, doutor Ednei Guilherme? Bem, essa é uma pergunta muito interessante sobre o que é a ciência. Podemos dizer que é um conjunto de ferramentas muito sistemáticas a fim de justamente poder estudar tudo que a gente tem em torno da gente, né? A natureza, digamos assim. Então, a gente tem um conjunto de atividades, de tarefas que a gente precisa ter que fazer e realizar para que a gente possa fazer, por exemplo, medições, que a gente possa fazer previsões. Então, tudo aquilo que justamente está envolvido nesse conjunto de atividades bem sistemáticas, a palavra que eu quero dizer sistemáticas, a gente precisa ter as ideias muito bem organizadas, isso é considerado ciência. Ou seja, o que não é ciência? Quando alguém, por exemplo, tem alguma opinião e simplesmente acha que aquilo é daquele jeito. Entre achar e realmente ser, aí envolve a ciência como a parte de estudos com um conjunto de tarefas bem específicas que precisam ser realizadas para que realmente a gente deixe de achar para que a gente passe a ter certeza. Isso é ciência. Então, vamos lá. Para que serve a ciência no nosso dia a dia? Outra pergunta muito interessante e baseado justamente na resposta anterior, quando a gente tem esse conjunto de coisas a serem feitas bem pragmáticas, né? Aí a gente pode sair do que a gente está achando para a gente ter agora certeza de como funciona, certeza de como é que vai acontecer aquilo ali, um planejamento. Aí a gente tem, por exemplo, aviões, telefone, né, comunicação, tudo isso daí é produto da ciência, né? Depois da gente ter saído do achado para a gente ter a certeza, com esse conjunto de atividades específicas, aí a gente passa a ter uma produção científica que vai servir justamente à sociedade no momento oportuno. Então, o próprio fato de hoje nós estarmos comunicando foi porque um dia a ciência se dedicou a preocupar um pouco mais com a questão da comunicação. Mas como é que a gente vai fazer? Quais são os argumentos, quais são os materiais, quais são as ferramentas necessárias para poder fazer? Então tem um conjunto de atividades específicas que a ciência produziu e hoje a gente tem luz, né? Ar-condicionado, televisão, tudo isso é produto da ciência. E como os cientistas descobrem coisas novas? De novo, sendo sistemático, né? Quando a gente está querendo justamente descobrir, aliás, muitas das coisas que foram descobertas se dão muito por conta de, sem querer, tá fazendo uma outra coisa e se deparou justamente com aquilo, né? Então, algumas coisas que a ciência vai se deparar, que a ciência vai se preocupar, seja ela na área da medicina, engenharia, física, foi por observação. E aí a gente se depara com um outro comportamento inusitado. Foi assim que mecânica quântica foi descoberta. Na época, há um bom tempo lá atrás, um cientista conhecido disse a justamente um dos estudantes, quando fez uma pergunta para ele, qual é o futuro da física? Ele disse, olha, estudante, eu não lembro exatamente do nome dele, disse, vá fazer outra coisa, porque na física já está quase tudo resolvido. Há duas coisas, talvez, que ainda faltam serem descobertas ou serem definidas, mas é coisa de ajuste de medição. Essas duas coisinhas que ele falou, que a física abriram as portas para o que depois a gente conhece como a mecânica quântica. E a mecânica quântica, hoje nós gozamos de computadores ultramodernos que são baseados nessa tecnologia. Então a gente se esbarrou sem querer por duas coisas que a gente não achava. O outro era o fenômeno do efeito fotoelétrico. E é uma das coisas que a gente, por exemplo, quando vai no shopping, né, e a porta se abre,
se ninguém abrir a porta, só da gente chegar perto, é um dos fenômenos presentes na física e nessa brecha que justamente está ali dizendo, olha, eu acho que isso aí é só algo que precisa ser ajustado de aparelho. E, na verdade, era todo um mundo científico que estava por trás. Então, a ciência é feita disso. Às vezes é por acaso que a gente se depara com alguma coisa e descobre um mundo novo de coisas aí que vão depois, lá na frente, servir justamente à sociedade, em benefício da sociedade. Você pode explicar o que é pesquisa? A pesquisa é algo que a gente deve se dedicar, ou que os cientistas... A pesquisa aqui no Brasil, por exemplo, é principalmente produzida pelas pessoas que estão dentro das universidades, né? Então, a gente elabora um projeto de pesquisa, recebe financiamento do governo para poder desenvolver justamente essas pesquisas, sejam na área de física, química, matemática, para poder desenvolver um pouco da ciência. Então, é um tempo que a gente dedica justamente a fazer um estudo, a desenvolver uma técnica, a quem sabe desenvolver um produto, uma tecnologia, um material. E toda ela, basicamente, é produzida dentro das universidades. E aí se ajuda as pessoas a ficarem saudáveis. Bem, esse não é um dos campos mais fortes da minha pesquisa. Eu sou físico, né? E esse, no caso, é mais voltado ao pessoal de, vamos dizer assim, química, biologia, medicina, mas boa parte de tudo aquilo, eu posso dizer, por exemplo, dar um exemplo de algo para a física, da física que foi depois servir para a saúde, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias que levaram o homem à Lua, por exemplo, né? Eles descobriram justamente que o corpo humano, sujeito à gravidade zero, praticamente, está lá no espaço, com muito tempo nesse ambiente, o músculo ia atrofiando. Então, era necessário que se desenvolvesse algum tipo de equipamento para que o homem, quando estivesse em gravidade zero, pudesse fazer os exercícios e o músculo não atrofiar. Então, por conta desse estudo, hoje nós temos coisas que foram desenvolvidas, estão nas academias, por exemplo. Então, boa parte dos equipamentos que nós encontramos nas academias, eles são decorrentes disso, uma necessidade de o homem ter que ir para a Lua foi, digamos, o gatilho para que o homem produzisse tecnologia para esse fim. Ela atendeu, o homem foi, até hoje continua indo para o espaço nesse tipo de ambiente e cada vez mais a tecnologia vai se desenvolvendo, ao ponto de que agora ela pode atender o mercado comum de pessoas, não só para quem vai para o espaço, mas pode estar atendendo na academia. E quem hoje está malhando, né, hoje a gente está se movimentando, a gente garante uma longevidade, saúde. Então, esse pode ser um exemplo que eu posso colocar. No desenvolvimento da ciência nesse caminho, a gente descobre alguma coisa que, de repente, pode ser usado para esse fim. Que tipo de coisas os cientistas inventaram que a gente usa todo dia? Em parte, eu já dei dois indicativos, né? Um é quando a gente vai para o shopping, que chega lá no shopping, a porta pode se abrir, esse daí é um exemplo, e o outro da academia. Mas, voltando em um outro exemplo, por exemplo, um outro ponto, por exemplo, né? Quem já tomou vitamina C? Pois é, a gente toma hoje. Sabia que isso daí foi desenvolvido pelos cientistas para esse fim, para quem ia justamente para o espaço. Boa parte da comida, o micine hoje, por exemplo, que a gente coloca o macarrão instantâneo, né? Tudo isso daí justamente foi produzido por essa necessidade. Como é que a gente vai levar comida para esses ambientes? Como é que o astronauta levaria para esses ambientes? A comida ela tem que ser desidratada, ou seja, ficar tudo sequinho, já está tudo pronto. Chegando lá, só vai precisar de água quente. E depois, quando está em um determinado nível de temperatura, a comida já está totalmente pronta. Então, baseado justamente nessa necessidade, está aí mais uma tecnologia que foi desenvolvida
na ida para o espaço que hoje a gente pode gozar na sociedade, né? Já falei de 3 aí, né? O ensino hoje, a vitamina C, 4, né? A academia e o outro que foi do shopping. Sim. Que a ciência pode ajudar os animais e as plantas. Bem, essa daí é uma... Por exemplo, hoje em dia... Antigamente o pessoal andava justamente com uma coleira no pet, né? Para poder estar para cima e para baixo. Ainda usamos a coleira. Mas o que a gente coloca na coleira? Em determinados lugares, o pessoal vende um chip, né? Coloca na coleira. Beleza. Que é para você não perder o seu pet. Esse chip é apenas um negocinho. Esse é uma tecnologia, a mesma daquelas que a gente coloca no aparelho de celular, que é o chip de telefone. Né? Esse tipo de tecnologia, por exemplo, ajuda a fazer a localização em tempo real onde é que está o teu pet. A gente usa, por exemplo, esse tipo de tecnologia os grandes produtores rurais, eles usam chip para poder marcar aonde é que está o gado, por exemplo. Então, são 2 exemplos que eu posso citar onde a tecnologia está envolvida, né, e foi desenvolvida como ciência justamente para poder acompanhar esse tipo. No caso dos animais, do bovino, esse chip dá informações em tempo real de como é que está a saúde do animal. Então, independente de onde ele esteja, nós podemos ter a visualização dos batimentos cardíacos, da saúde, se ele está estressado, inclusive. Então, esse é o tipo de acompanhamento para os pets. O outro foi para a questão das florestas, né? Ciência está no desenvolvimento de satélites para poder acompanhar como é que está, por exemplo, as queimadas, aonde é que tem queimada. Então, nós temos satélites que fazem a observação de toda uma vegetação e aí a gente pode acompanhar quais são os pontos aonde tem queimada, onde não tem. O que significa inovação? Vocês são perguntas cada vez mais difíceis, uma do que a outra. Eu acho muito legal isso. Nesse quesito, a inovação ela vai de novo depender da necessidade, né? Então, como é que o pessoal fazia antes para poder localizar o gado? Tinha que contratar muito mais pessoas para que eles estivessem de olho. Então, era observação. E muitas das vezes, passava um determinado momento, ele tinha que fazer a contagem manual de quantos gados estão passando por ali. E que ali alguma cabeça se perdia. Então, pensa, por exemplo, que no momento em que você tira essa questão humana para poder fazer a contagem e botar um chip, você não precisa mais pagar a gente para poder ficar caçando o boi no pasto, né? Você tem a informação e que chega direto no seu celular. Antes não chegava no celular, chegava no computador. Então a inovação, são processos que vão acontecendo a fim de modernizar alguma determinada necessidade. Nesse caso, a necessidade é acompanhar o gado, saber onde é que ele está. Né? Então, você evoluiu do homem observando para colocar um chip que define onde que ele está, e essa informação era concentrada num servidor, e agora não é mais concentrada no servidor, ela vai direto para o celular. Então, ela passou da humana para o computador para o celular. A invenção, a inovação está aí, você poder proporcionar algo que é necessário para um cotidiano, por exemplo, uma facilidade, né? Uma facilidade. Então, a inovação vem de um pouco dessa facilidade que a gente pode obter, para a gente pode ter acesso. É nesse sentido que é inovação, né? O significado de inovação. Então, tudo aquilo que você puder. Será que a gente pode, ao olhar para essa televisão, será que a gente pode inovar? Será que a gente pode deixar de, por exemplo, ter esse ambiente físico para ter somente a tela, uma película? Já foi feito isso? Isso já demonstra uma inovação. Podemos mudar disso daqui para ir para algo que a gente não precisa mais da tela física. Bota o quê? Aqueles... Eu já esqueci até o nome, né? Exatamente. Aí, ou seja, não preciso mais da tela, não preciso desse coisa, basta a gente colocar o óculos aqui e a gente faz comunicação, faz apresentação, tá todo mundo em realidade virtual, realidade aumentada, na verdade.
Como posso me tornar um cientista quando crescer? Primeiro, persistir, né? Nessa ideia de querer ser um cientista. Essas são as palavras da inovação. Eu quero inovar, eu quero entender, eu quero pesquisar, eu quero buscar. Essa ansiedade por querer conhecimento é o primeiro motivador a ser um cientista. Se você não se satisfaz com simples respostas, você quer descobrir e ir atrás, esse é o primeiro ponto, né? Você quer insistir em investigar. Depois, passando aí por todo o ensino fundamental, o ensino médio, prestar vestibular, ingressar numa universidade, como eu disse, a ciência, a pesquisa é feita dentro da universidade, né? Então, ao ingressar, é escolher um desses cursos, física, química, matemática. Eu falo da área de exatas porque é a minha área, mas você pode fazer ciência também em ciências humanas, né? Também é possível fazer ciência. Também é possível fazer ciências agrárias, por exemplo, que é um dos exemplos que eu estava falando aqui. É preciso, primeiro, persistir em querer conhecer. Quanto mais você estuda, eu, por exemplo, até hoje continuo estudando. Não foi porque eu me tornei professor, estudei tudo que estudei, que eu parei os meus estudos. Na verdade, se você parar, vem um outro e passa por cima. Então, a gente tem que continuar pesquisando, estudando, persistindo, querendo conhecer. E só o fato de você querer persistir, isso já é uma veia um pouco cientista. Depois o resto naturalmente vai acontecer. Muito obrigada, professor, pela participação. Muito obrigada. E agora a gente vai para o segundo bloco. Bom dia, meu nome é Bernardo e esse é meu amigo Davi Fai e nós estamos no 7º ano. Vamos entrevistar o Dr. Ednei. Doutor Ednei. Bom dia, doutor Ednei também. Bom dia. Eu quero começar esse podcast fazendo uma pergunta, que são: quais são os maiores problemas que a ciência no Brasil enfrenta hoje? Olha, esse podcast é casca grossa. As perguntas são assim na lata, mãe. Qual é Os problemas que a ciência enfrenta hoje no Brasil? Bem, que bom que a ciência ela enfrenta alguns problemas. Nós temos problemas para poder resolver. Temos de várias ordens. Na área de matemática, física, química, biologia, medicina, tecnologia. E esses problemas, nesse sentido de problemas como coisas a fazer, nós temos muitos desafios. A gente, por exemplo, precisamos desenvolver melhores satélites. O primeiro satélite brasileiro foi lançado em 1993. Nós temos cerca de 30 satélites brasileiros que ficam em órbita do planeta e dão conta justamente de dar todo tipo de atualização, informando sobre as queimadas, informando sobre até mesmo, por exemplo, a questão de navegação aérea, todo tipo de necessidade para o desenvolvimento do país, os satélites dão conta, né? Então, só que a gente precisa de mais. Só 30 é muito pouco comparado, por exemplo, com outras nações. Então, se, por exemplo, a gente precisa de sinal de celular ou precisa, por exemplo, fazer um mapeamento de determinada região, nós precisamos de um satélite ali. Só que o que acontece com o número de satélites que a gente tem, a gente fica dependendo de que um satélite passe ali a cada hora, para ter a imagem exata, né? Seria necessário que ele ficasse passando a cada hora ali. Só que a órbita desses planetas, ela leva tempo e um certo planejamento. Então, você tem a imagem naquele local, por exemplo, que é atualizada uma vez a cada 30 dias. Então, imagina que você ter a atualização em tempo real, por conta do número de satélites, é difícil. Então, temos que fazer mais satélites, temos que lançar mais satélites. Esse, por exemplo, é um problema do qual eu posso te colocar, que representa um desafio. Então, nós precisamos de uma tecnologia
em que a gente não desenvolve aqui no Brasil. Nós não temos fábricas de satélites e nós não temos como ficar mandando satélites o tempo todo. Então, nós dependemos, por exemplo, de um tipo de tecnologia que é sensível, que depende de outros países. Então, esse, por exemplo, que eu posso te dizer, é um desafio. Há vários outros desafios dos quais a gente precisa vencer se a gente quiser se tornar autônomo, né? Na área de satélite, na área de telecomunicação, por exemplo, na área militar, na área de engenharia, na área de medicina. Nós tivemos na área de medicina, por exemplo, pessoas que por muito pouco, né, não conseguiram, eu acho que a indicação ao Nobel da área de medicina, porque são pesquisadores que conseguiram avançar no seu desenvolvimento, no seu estudo, nas áreas de física médica e são brasileiros. Então, a gente pode dizer que são muitos os desafios que a gente deve enfrentar. E nesse meio do caminho para que isso vire realidade, nós nos esbarramos pela questão do financiamento. O Brasil ainda é o que menos financia justamente em determinadas áreas para desenvolvimento tecnológico, né? E à frente outras nações, a gente está ali dependendo muito, hoje em dia, da China, de quase toda a tecnologia que vem de lá, que é a gente manda commodities, que é praticamente aquilo que está, digamos, frango, a gente manda para lá, a gente manda alimento e a gente importa tecnologia. Então, esse tipo de coisa que não é manufaturada, que não é feito aqui, a gente compra a tecnologia dos outros países e fica dependendo dos outros. Então, a gente tem que passar a produzir isso, mas na atual situação, até virar a realidade isso daí, isso representa um desafio. Isso representa, por exemplo, as outras problemáticas. Então, há duas maneiras de a gente poder dizer que temos um problema, né? Tem o problema de existir, ele existe ali uma situação a ser resolvida e existe um problema que impede que isso seja resolvido. Então, o que impede que seja resolvido é o financiamento. O problema, nós temos coisas para fazer, nós temos pessoas capacitadas para fazer e resolver o problema, nesse sentido. O que é um cientista para você? O que é ser um cientista para mim? Cientista. Bem, eu me formei em física, sou bacharel em física, né? E a ciência, ela é aquela dedicação que você tem para um determinado projeto de vida, de estudo, de querer ir buscar. Então, um cientista, ele não para de estudar, né? E no caso, aquele que se formou em física, bacharelado, ele vai desenvolver, trabalhar mais ainda dentro da universidade nesses projetos de pesquisa, nessa investigação, nesse estudo. No meu caso, eu sou da área de física teórica. Então, são contas, está diante do computador, está desenvolvendo tudo o que está relacionado à matemática que está envolvida. Há outros cientistas que são mais da parte prática, digamos assim. São físicos experimentais. Então, eles precisam de um laboratório. O meu laboratório, para mim, é papel, caneta, computador. Esse é o meu laboratório. Com isso, eu consigo desenvolver a minha pesquisa. Há outros que, para desenvolver as pesquisas, eles precisam estar inseridos dentro de toda uma estrutura que só é financiada dentro das universidades, que é um laboratório bem equipado para ele poder desenvolver. Então, ser um cientista, primeiro, é dedicar parte da sua vida à investigação de um determinado problema. E tem as metodologias do estudo para poder desenvolver isso. Hoje no mundo, qual é o setor da ciência mais desenvolvido? Como é que é? Hoje no mundo, qual é o setor da ciência que está mais desenvolvido? Hoje no mundo. Difícil ter uma resposta objetiva para isso aí, um setor que seja mais desenvolvido do que outro. Porque geralmente quando isso acontece, quando um setor acaba se desenvolvendo mais do que outro, é como se, digamos assim, ficasse meio perneta, né? As outras coisas precisam acompanhar. Então, em geral, quando algo acaba se desenvolvendo, ele sempre está puxando uma série de outras coisas. Então, se hoje, por exemplo, se fala muito em
em inteligência artificial. Então, eu posso dizer que justamente essa área de conhecimento é a que mais se desenvolve, porque tem muita demanda, né? O tal do chat GPT. Podemos dizer que o pessoal da área de ciência da computação é o que mais tem trabalhado nesse sentido, mas ele nunca vem sozinho. Então, ele tem que desenvolver todo um grupo de pessoas que tem que estudar matemática, tem que estudar nessa área. E o boom que acontece hoje nessa parte da pesquisa vem sempre puxando uma série de outras pessoas, uma série de outras coisas da área do conhecimento. Tem que desenvolver computadores, então pensa no pessoal de engenharia, né, que precisa desenvolver eletrônica, mecatrônica e tudo mais. Toda essa parte precisa ser desenvolvida. Então, a inteligência artificial, a busca por isso, porque tem demanda que precisa, acaba por trazer e arrastar uma série de outras coisas junto. Então, dificilmente tem uma parte que se desenvolve mais do que a outra. Existe uma parte que tem muito interesse, né? Porque tem uma demanda de mercado para isso, mas ela, quando acontece, ela sempre vem puxando todas as outras. Então, é muito difícil dizer. Posso dizer que o boom do momento, a moda do momento é a inteligência artificial, mas tem outras coisas em outros ramos que estão se desenvolvendo e podem, inclusive, estar mais à frente da inteligência artificial. Quais são os principais desafios que o cientista pode enfrentar no Brasil? O principal é financiamento, né? A gente, o Brasil ainda, durante um tempo, deixou de investir um pouco nessa área, né? Eu posso dizer, por exemplo, um dado que nos anos de 1970, mais ou menos, essa época, 60, 70, essa época, o Brasil ele se desenvolvia mais do que a China. Por exemplo, hoje a China ela é um mercado e um país que se desenvolve 10 vezes mais do que o Brasil, né? Então ele tem mais recursos. Como foi isso num tempo de poucas décadas, digamos? Como que isso foi possível? Foi a percepção de um povo de para onde é que tem que ir o recurso, aonde é que a gente tem que investir mais. E, de fato, para você ter pessoas capazes de desenvolver tecnologia, você precisa ter gente que tenha estudo. Então, se preocuparam lá atrás em fazer uma boa base de estudo para que pudesse ter uma geração de engenheiros, para poder ter uma geração, subsequentemente, de outras coisas que o pessoal hoje tem. Então, a gente enfrenta o principal gargalo da ciência sempre é recurso, né? A gente tem cientista com muitas boas ideias, mas esbarramos sempre na questão do financiamento. E nem sempre nós podemos contar com agências que tenham recursos suficientes para financiar a ciência brasileira. Aí esse ainda é o principal gargalo da ciência brasileira aqui, financiamento. O que é ciência para você? Bem, essa eu respondi no primeiro bloco, né? Que é um conjunto justamente de situações que a gente precisa, um mecanismo muito bem, vamos dizer assim, quando a gente tem interesse em alguma coisa, em algum estudo, algum conhecimento, a gente desenvolve uma série de técnicas para poder avançar sobre esse estudo. Que técnicas são essas, por exemplo? A gente precisa ter de dedicação, de estudo, a gente precisa ter gente trabalhando para desenvolver aquela conta que seja uma conta, por exemplo, né? Se no caso for de física teórica, o pessoal de física experimental precisa ter um equipamento para poder trabalhar. Então, quando temos essas ferramentas à nossa disposição e nós temos uma metodologia para abordar aquele problema, nós estamos desenvolvendo ciência. Então, ciência é tudo aquilo que eu, tendo as ferramentas necessárias, posso me dedicar para estudar. Por que algumas pessoas dizem que a ciência é o futuro? Porque ela, de fato, é o futuro, né? Boa parte daquilo que hoje nós temos aqui à nossa disposição para a realização desse podcast, comunicação, televisão, né, câmeras, né, tudo isso aí foi em algum momento desenvolvido pela ciência, né? Isso aqui a gente só está usufruindo
aquilo que foi desenvolvido pela ciência. Então, baseado no que nós temos hoje, que foi desenvolvido lá atrás, nós sabemos que se a nossa demanda continua por tecnologia, a gente precisa continuar desenvolvendo, continuar estudando. Então, a gente vislumbra, por exemplo, nos filmes que a gente gosta, na Netflix ou qualquer outra streaming aí, a gente tem aquelas visualizações de como é que vai ser o futuro. Por exemplo, os filmes que eu assistia na minha época, né, imaginavam um futuro do ano 2000 com carros voadores. A gente passou o ano 2000, os carros voadores não chegaram. Chegamos, então quase chegando no ano 2025, a gente ainda não está vendo por aí esses tais carros voadores. Será que lá na frente isso vai acontecer? Bem, não sei, é a persistência nesse sentido para querer desenvolver. Então, se a gente vai querer ou não isso aí, vai depender de uma demanda, vai depender da persistência, e para isso acontecer, só a ciência pode responder para querer desenvolver isso, né? O que o Brasil precisa fazer hoje para se desenvolver mais na questão da ciência? Educação. Investir na educação. Como eu coloquei para você no exemplo da China, né? Hoje o país ele está muito à frente tecnologicamente, inclusive do Brasil. Vem de tecnologia. Como é que é possível isso em poucas décadas? Se ele não tivesse investido justamente em educação, em mandar boa parte de uma geração para estudar em outros países. E depois esse pessoal retorna e desenvolve a tecnologia e a indústria no próprio país. Então, é ter essa noção de que a gente pode, se a gente quer esse tal futuro que a gente observa nos filmes e que vê acontecer em outros países, não tem como a gente chegar lá se a gente não se preocupar em formar uma geração que se esteja preocupada com o país desenvolvendo isso. Né? Então, passa pela questão do estudo, pela questão do ensino. Olhando um pouco mais para isso e dando consciência de que esse pessoal precisa desenvolver aqui dentro. Né? Porque ainda acontece muito isso. O camarada vai estudar lá fora, se encanta e fica e não volta. Né? Então, é preciso que a gente invista um pouco mais na educação para que esse camarada, mesmo que ele vá lá para fora, ele retorne e desenvolva o conhecimento dele aqui. Assim a gente cresce. Como é que o Brasil incentiva as pessoas, os jovens, tanto faz, a se interessarem por ciência? Desculpa. Bem, aqui eu posso dizer que vocês já estão desenvolvendo um pouco disso daí, né? São ideias como essas aqui, que desenvolvidas ou nessa escola ou em outros pontos, podem justamente incentivar. Então, esse espaço aqui é super legal para isso, né? Para que, digamos, a gente promova essa discussão, para que a universidade venha e os cientistas possam, no caso, estar aqui conversando mais próximos, né? Então, a gente precisa promover mais esses espaços para que isso possa acontecer, né? Para que a ciência se difunda e para que a gente possa realmente fazer com que o pessoal se interesse. Né? Então, são esses espaços promovidos ou no privado, ou pela educação privada, ou pela educação pública, que a gente alcança os nichos que a gente precisa alcançar, as pessoas em geral. Né? Todo mundo hoje em dia assiste um podcast. Né? Então, de repente, espero que o pessoal esteja motivado para querer fazer ciência também. Obrigado. Obrigado, professor. Agora a gente vai encerrar e vai passar para o terceiro bloco. Obrigado por todo mundo que assistiu e até a próxima. Falou, galera. Olá, pessoal. Aqui começa agora o terceiro e último bloco do nosso podcast, Protagonistas do Futuro. Meu nome é Vitor Gabriel, sou do primeiro ano do ensino médio. Essa é minha amiga. Maria Evelyn, eu sou do primeiro ano do ensino médio. E estamos aqui com o Professor Ednei. Aí. E vamos fazer algumas perguntas para ele para entender melhor como é que é ser um professor, né, da Unifesp, que imagino que deve ser muito gratificante
chegar a esse ponto. E eu queria começar, como é que é ser um professor de física na Unifesp? Bem, a gente tem um grupo que hoje eu aproveito justamente para poder puxar um pouco a sardinha para o meu peixe, né? Acontece essa semana, a quarta semana acadêmica da Faculdade de Física, né? Então, de hoje até sexta-feira, mini cursos e eventos vão estar justamente acontecendo lá no Unifesp, tanto na forma remota como presencial. E é uma excelente oportunidade justamente para poder conhecer um pouco mais da vida acadêmica, dos professores, dos alunos que ingressaram desse espaço. Eu entrei como servidor público da universidade na época que ainda era o FPA, né, em 2010, hoje Unifespa. Então, lá atrás, já faz um certo tempinho, desde que me tornei professor, né, e professor é só uma das atividades que a gente exerce, porque no caso a gente é concursado nisso aí como professor, não desenvolve só a atividade de ensino, a gente também faz pesquisa, porque a universidade é o principal espaço onde a pesquisa é desenvolvida aqui no país. Eu sou da área de física teórica, então para mim, como eu estava falando no bloco anterior para a galerinha, me dê um computador, lápis e papel, e esse é o meu laboratório. Então eu trabalho com a mente, desenvolvendo alguns projetos na área de física teórica que são contas. Basicamente, a gente tem umas equaçõezinhas ali para resolver. Já um outro grupo precisa justamente de um espaço mais sofisticado, com um laboratório, precisa ter os equipamentos certos, que são muito caros. E nesse sentido, é por isso que a universidade é o espaço que é onde justamente esse financiamento é possível abrir esse espaço, a construir um laboratório para com que essa pesquisa seja desenvolvida. Então, ser um professor, estar na universidade, ter acesso ao laboratório, que é essa justamente a pergunta, seja ele experimental ou seja ele um computador bem sofisticado, porque tudo isso é financiado pelo governo federal, no caso, a Universidade Federal, é muito gratificante, porque eu me sinto, digamos assim, terminado daqui, vou entrar em outras reuniões online com outros grupos que podem ser daqui do Brasil ou de fora. Então, esse é o lugar onde eu posso me conectar justamente com outros cientistas e com outras áreas de interesse da ciência. Então, eu posso dizer que eu estou ali na borda fazendo ciência, ainda que a ciência que eu possa estar fazendo, as matemáticas, as contas que eu possa estar desenvolvendo, elas não estejam exatamente ali na linha de frente, que seja a última coisa que o pessoal está fazendo, porque, como eu disse, às vezes, o boom, por exemplo, agora, da discussão é inteligência artificial, né? Então, quer dizer, o pessoal está muito, digamos assim, está maravilhado pela inteligência artificial, então posso dizer que o pessoal de ciência da computação é o que está bombando, né? Só que quando se desenvolve isso, ele não se desenvolve sozinho, ele traz uma série de outras pessoas, então tem que desenvolver a área da matemática, o pessoal de computação, o pessoal de engenharia, até o próprio pessoal de física, justamente, que usa determinados modelos que são otimizados baseados em inteligência artificial. Então, por exemplo, um físico, eu posso, por exemplo, em um determinado grupo, participar de um determinado grupo de pesquisa e ter acesso a determinados dados, por exemplo, que são coletados pelo telescópio mais famoso que veio justamente para substituir o Hubble, o James Webb. Então, eu posso participar de um grupo de pesquisa e ter acesso justamente a esses dados. Baseado nos dados que o James Webb pode receber, eu posso desenvolver minha pesquisa na observação de galáxias distantes. E tudo isso daí, estar nessa vanguarda de pessoas do que a tecnologia permite você desenvolver, é muito fantástico. Agora, eu vou ter uma coleção de números que eu vou receber do James Webb. Como é que eu verifico, como é que eu analiso tudo isso? É preciso ter um algoritmo bem otimizado. E para isso, a inteligência artificial vai fazer justamente esse papel.
já facilita, porque eu sei o que eu quero buscar como cientista, mas eu não vou ficar procurando de número em número, em dados, às vezes aquele é um lixo de dados. Eu uso justamente um algoritmo otimizado, baseado em inteligência artificial, que vai pegar, organizar tudo isso aí e vou ter uma resposta um pouco mais satisfatória. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, ela migra em todas as coisas, mas ela não vem sozinha. Tem um conjunto de pessoas que vão justamente trabalhar para desenvolver e para entregar isso daí. Nesse sentido, eu me sinto muito confortável. Eu estou no lugar certo para poder desenvolver ciência. Isso se eu estiver interessado nesse lado. Só estou dando como, por exemplo, um exemplo. Mas qualquer outra coisa que eu esteja interessado em discutir ou aprender, é eu me acoplar num grupo, é eu fazer parte da universidade para me acoplar a esse grupo e ter conhecimento e estudar isso aí. Sim. Eu vi que o senhor falou, né, dos investimentos que o governo tem aqui nas faculdades aqui do Pará e tal. E comparado às outras universidades, né, das outras regiões, a gente é pouco desenvolvido, né, a nossa... de certa forma, a tecnologia, o investimento que eles têm aqui. Você já chegou a conhecer outros laboratórios, tipo em outros estados, por exemplo, São Paulo, né, que deve ter um investimento maior lá do que aqui no Pará? Bem, os laboratórios de lá, não, né? Mas é sabido que justamente São Paulo, por exemplo, tem o PIB, né, do Brasil. Então, aquilo que justamente o estado de São Paulo arrecada, ele consegue direcionar para a pesquisa, né, para as universidades, um volume expressivo. Então, a agência de financiamento responsável justamente a fazer o financiamento dos projetos desenvolvidos nas universidades do estado de São Paulo se não me engano, a FAPESP. É a FAPESP. Então, ela é a principal agência de fomento do governo do estado para poder financiar projetos desenvolvidos pelas universidades estaduais. Então, esse é um investimento que é o estado de São Paulo dando dinheiro justamente para a ciência ser desenvolvida nas universidades estaduais. Compartilhando informações. Bem, o papel de compartilhar a informação vai ser os cientistas dentro da universidade, mas eles precisam receber o financiamento para desenvolver os seus projetos. Então, em termos de escala, o estado de São Paulo é o que mais investe, mas no Pará nós temos a FAPESPA, não FAPESP, mas FAPESPA, que justamente tem esse mesmo papel de, com o dinheiro da arrecadação do Estado, parte desse recurso financiar as instituições do governo do Estado, como a UEPA, por exemplo, que é a Universidade do Estado, que recebe. E aí, é claro, é preciso que dentro da universidade tenha grupos que estejam em pé de igualdade para poder disputar nos editais e fazer a pesquisa. Porque pesquisa não basta só também o governo do Estado ter a grana, né? É preciso que tenha quem possa desenvolver essas ideias. Tem um grupo de engenharia forte para poder justamente aplicar. A UEPA não tem cursos de engenharia, então boa parte daquele recurso que vem da FAPESPA, ela é direcionada para um outro ambiente. O nosso estado, ele é basicamente agrário, né? A parte mais forte aqui é a agropecuária. Então, é claro que a FAPESPA, boa parte do recurso de captação do estado, ela vai justamente para essas instituições, seja da UEPA ou outras instituições do governo do estado que desenvolvam voltado para esse nicho, né? Melhores técnicos, como eu estava falando num dos blocos anteriores, né? É preciso que, por exemplo, a gente acompanhe a produção de carne, por exemplo. E da onde que vem? Ou se a madeira que alimenta, digamos, determinados fornos ou que promove justamente esses móveis, vem de área desmatada ou não. Como é que a gente faz esse acompanhamento? É por conta de chips que são implementados ou no gado ou justamente na madeira. E temos satélites que vão fazer o acompanhamento e a verificação de tudo isso. Então, tudo isso é tecnologia e tudo isso, digamos, precisa ser financiado por algum lugar. Quem é que vai financiar isso? É a FAPESPA.
Só que precisa ter um projeto para isso. E aí, quais são as instituições que vão ter esses projetos? Vão ter pesquisadores que vão justamente preparar, concorrer a esses editais. Nós temos, ainda não um número suficiente. Então, na medida da proporção que a gente vai aumentando, a demanda é o que não falta. Então, a gente tem como poder aumentar ainda mais. Basta que justamente haja gente preparada para dar conta disso. O volume de pessoas preparadas, elas estão sendo formadas nas universidades, tanto na federal quanto na estadual, né? E aí, uma vez que a gente aumente isso, com certeza mais projetos e mais financiamento também. A gente ainda não está no volume ideal que deveríamos, mas a gente vai chegar lá. O senhor é formado na teoria de campos e de quântica, né? Uhum. O senhor poderia falar assim, no que elas têm influência na vida cotidiana? Se é daquele jeito que aqueles desenhos animados ou filmes trazem daquele jeito? Ou ser diferente? Bem, a ficção da realidade são bem distintas mesmo. Ou seja, a gente gosta de usar a ficção meio como um agregador. Eu levanto a discussão, eu aponto, por exemplo, um filme, eu posso chamar um filme aqui como provavelmente vocês devem ter assistido, o Interestelar ou qualquer outro desses aí, para poder justamente chamar atenção para um determinado ponto, né? E eles nos filmes colocam como, digamos, uma boa justificativa que a quântica aqui aparece, o campo quântico, ou falam dessas coisas, chama atenção, que é o fundo que você tem que dar justamente para aquela ficção científica. Mas na prática mesmo, que é a ciência que a gente desenvolve, que eu desenvolvo justamente, ela ainda não chegou nesse nível da ficção científica. Então, por enquanto, como eu falei, me deu um bom computador que eu desenvolvo a física que eu preciso, as equações diferenciais que eu preciso. Mas na matemática que eu desenvolvo, justamente dentro dessa área, muitas das coisas que hoje a gente tem aqui, elas só foram possíveis por conta que a gente desenvolveu a matemática que permitia essas coisas, né? A gente pode... A minha área específica, que foi a do meu doutorado, né? A área de efeito Casimir, que inclusive vou fazer uma palestra justamente amanhã dentro da semana acadêmica, né? Essa foi uma das coisas que apareceram ali para o pessoal entender como é que funciona o mundo atômico, né? Dando conta de que determinados equipamentos, como hoje a gente tem microchips, né? Cada vez menores, só foi possível miniaturizar ainda mais se a gente levar em consideração as forças atômicas que estão envolvidas. Então, antes da teoria quântica, o mundo microscópico era um verdadeiro enigma. Então, desenvolvemos a matemática que foi possível ter mais precisão, dar mais previsibilidade para esse mundo. Embora a gente tenha se deparado com muitas estranhezas, ela também permitiu que a gente pudesse desenvolver tecnologias muito avançadas. Uma área, por exemplo, da física que eu gosto bastante é a de emaranhamento quântico. Essa daí é aqui, digamos, é base para a formação do computador quântico. Por exemplo, eu estudo computação quântica, não é a minha área, mas os princípios da física quântica que, no caso, norteiam isso daí, isso eu sei, é da minha especialidade. Então, estudar essas bases fundamentais dá para mim condições de poder compreender como que uma tecnologia como essa funciona na linha de ponta. Sim. Não sei se eu respondi justamente a sua pergunta. Não respondeu. Também dentro da ciência quântica, né, a gente vê muito nesses filmes, desenho, e é um mundo microscópico que muita gente não conseguiu, que muita gente não consegue entender, né? Pode explicar mais ou menos como é que é essa questão assim? Bem, eu posso dizer que, por exemplo, o microscópio, ele te aproxima do mundo micro,
para você observar como é que, por exemplo, numa aula de ciências, como é que a célula, como é que é todo aquele micro-organismo funciona. Ele te dá um vislumbre, né, do micro. Assim como, por exemplo, se essas lentes forem reorganizadas de outro modo e tu possa ter uma visão do macro, do universo, que é olhar pela lente de um telescópio, não um microscópio, mas um telescópio, e ver a Lua. A Lua, por exemplo, é o nosso satélite natural, é o que está fora da Terra, que é, digamos, o primeiro contato com o universo, ao alcance de um ajuste de lentes que você pode estar observando. Então, por um ajuste de lentes, você pode ter acesso, você pode dizer que você tem um vislumbre do mundo micro e do mundo macro, né? E essa, é claro, é a primeira visão que é para poder ninguém ter dúvida de que eles existem, que o mundo macro existe e que o mundo micro existe. Agora, ter acesso realmente ao mundo micro ou ao mundo macro são coisas que fisicamente a gente ainda não é capaz. E para isso a gente entra na física matemática, em que a gente desenvolve as equações e consegue fazer previsibilidade, seja do mundo micro quanto do mundo macro. Então, se hoje eu posso dizer, o elétron se comporta de tal forma, né? Por exemplo, um elétron em torno de um núcleo. Teoria concebida justamente lá atrás, né? Como é que era a mecânica, como é que esse mundo micro era pensado? Nós temos todas as teorias, desde Rutherford pensou primeiro o modelo justamente heliocêntrico para o átomo, mas depois verifica-se que isso não é estável, aí vai para Bohr, e aí vai melhorando o modelo, acaba que esses modelos foram melhorados do ponto de vista matemático. Eu nunca vi um elétron. Ninguém nunca viu um elétron. E como é que a gente sabe que o elétron é assim? Por conta do modelo matemático que foi avançado. E a gente tem essa compreensão quando a gente desenvolve a matemática, que é isso que está lá no mundo que a gente não observa. E a gente sabe que ele existe quando olha pelo microscópio e vê essas coisas menores. Essas coisinhas menores, células e tal, elas são muito grandes comparadas com o átomo. Se nós pudéssemos reduzir ainda mais, aí a gente teria mais confirmação de como é esse comportamento. Nós temos tecnologia. Existe a tecnologia do microscópio de varredura por tunelamento. Esse daí, ele faz uma imagem praticamente átomo a átomo de como é aquela superfície, da ordem de nanômetros. Então é mais uma maneira de como a tecnologia influencia para nos aproximar do mundo micro. E do mesmo jeito, uma tecnologia bem avançada nos aproxima do mundo macro, como o James Webb. Sim. Obrigada, professor. Foi muito bom o nosso papo, né? Esse foi mais um podcast do Protagonistas do Futuro e ao Dia Mundial da Ciência. Obrigada, gente. Eu vou ter um presente. É verdade. Presente, professor. Olha! Já pode abrir? Porque eu sou... Opa. Olha aí. Beleza. Valeu, obrigado. Obrigado.